Olá, sou Gisele Pinheiro, diretora executiva do Singularidades, e essa é a terceira temporada do SingCast. Na prática, a teoria é outra. Um programa que ajuda os educadores a responderem perguntas e desafios que eles enfrentam na sala de aula e na gestão escolar, a partir das pesquisas e teorias educacionais. Aqui comigo, Caleb Rezende, professor de Tecnologia e Cultura Maker no Singularidades, mestrando em Ciência da Computação, especialista em Metodologia Ativa e Neuroaprendizagem, licenciado em Ciências da Natureza e bacharel em Tecnologia da Informação. E também a Graziela Matarazzo, pedagoga e mestre em Educação, especialista em Psicopedagogia e em Educação Inovadora e Design Thinking, e é coordenadora de Tecnologia no Colégio Albert Sabin. Sejam bem-vindos, Caleb e Graziela. Prazer imenso recebê-los aqui no nosso SingCast. Olá, muito prazer. Atualmente, eu sou o professor e responsável do único laboratório voltado para a formação de professores em Cultura Maker. Obrigada, agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui, porque essa é uma pauta que realmente mobiliza muito a inovação na educação e muito a minha prática, né? Eu troco muito com o Caleb, a gente tem vivenciado experiências com estudantes de todas as faixas etárias, com educadores e vendo o resultado que a Cultura Maker, a transformação que a Cultura Maker faz nas escolas. Então, é um prazer conversar sobre isso com vocês hoje. Prazer é nosso. E nesse episódio de hoje nós vamos conversar sobre um tema que tem transformado a educação no Brasil e no mundo. A Cultura Maker. Segundo a pesquisa TIC Educação 2023, 94% das escolas públicas brasileiras possuem algum tipo de equipamento digital, mas menos de 30% implementam práticas pedagógicas Maker de forma sistematizada. Sendo um ponto de avaliação PISA, a Cultura Maker propõe uma mudança profunda do consumo para a criação, do ensino passivo para a aprendizagem ativa. Mas como implementar a Cultura Maker nas escolas? Quais desafios e potencialidades ela oferece? Caleb, para começar, o que é exatamente a Cultura Maker e como ela se diferencia de outras abordagens de inovação pedagógica? Maravilha. Então, vamos pensar na metodologia ativa. Trabalhar metodologia ativa dentro de uma sala de aula, você possui diversas abordagens que pode trazer. Seja design thinking, abordagem por projetos, ensino por investigação. A Cultura Maker, ela entra como um braço dentro da metodologia ativa. Então, você trabalhar com Cultura Maker, na verdade, é você trabalhar de uma forma ativa. Ou seja, colocando o estudante no centro da aprendizagem. Quando se traz esses desafios sobre quais são dificuldades, normalmente os professores trazem muitos relatos sobre eu não tenho material suficiente para trabalhar com a Cultura Maker dentro da minha sala. Aí eu acho que durante esse podcast a gente pode ir conversando sobre que não depende do material. A Cultura Maker é uma cultura realmente, é aquilo que internaliza durante um processo educacional. Um bom começo aqui. E Graziela, e quais seriam os principais benefícios da Cultura Maker para o desenvolvimento das competências gerais da BNCC, como criatividade, resolução de problemas e colaboração? A proposta é colocar a mão na massa, né? Tangibilizar o conhecimento em algo real, que resolva um problema, né? A Cultura Maker, ela fala muito sobre presentear, resolver o problema que não é só seu, né? E aí entra um exercício de empatia. A gente tem vivido uma dificuldade muito grande de engajar os estudantes nas propostas educativas, né? E esse contato com algo que você pode fazer, algo, né, mais conectado até com o mundo real, o mundo fora da escola, isso ajuda muito nesse engajamento, né? Então, ela vem também como uma estratégia de conexão com os estudantes e conexão com o mundo fora da escola, né? E esse olhar que realmente caracteriza como uma cultura é a forma diferente de olhar para o aprendizado. Aprender com o erro, né? Criar um ambiente seguro para o teste, a gente fala, né, prototipagem, né? Então, eu não preciso estar com tudo pronto para mostrar para o meu professor ou para o meu colega. Eu tenho que eu passo a valorizar o processo de aprendizagem, né? Cada etapa, cada conquista, cada descoberta ali dentro do meu projeto é um aprendizado e tem que ser valorizada dentro desse ambiente, né? Por isso, acho essa fala do Caleb muito interessante. Não é necessário ter um monte de recurso para começar. É necessário você conseguir colocar dentro da sua proposta essa sensibilidade de valorização
do processo, de valorização do erro, de entender o erro como algo bom, né? No design a gente fala, quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai acertar, né? Vai identificar ali e passar para a próxima fase, né? Isso vai até para uma questão de gamificação também, né? Então, conquistamos essa habilidade, ou conquistamos essa descoberta, né? E como que você vai colocando isso em grupos. Então, você não precisa ter nada para começar, você precisa conseguir colocar em palavras e no seu posicionamento mesmo com os estudantes, aquilo que você valoriza como educador, e para que eles valorizem também. A Graziela falou aqui, né, de que é para todas as idades, né, e né, a etapa do processo aprendizagem. Como é esse desafio, Caleb? Como que pode ser aplicada desde a educação infantil até o ensino médio? Olha, isso é um super relato. Eu trabalhei sempre com todos os segmentos da educação. E as primeiras experiências de aprendizagem lá da educação infantil, eu lembro que os professores sempre comentavam, os professores que ficavam sempre com todos os estudantes, eles comentavam sobre, mas eles parece que eles só estão brincando. E a cultura maker para a educação infantil na verdade, uma brincadeira guiada, uma brincadeira baseada em experiência de aprendizagem. Eu ouço isso de vários pais. Todo pai acha que está falando isso de uma forma única, mas eles falam assim, nossa, a minha filha... Eu até conversei contigo já sobre isso. A minha filha falou assim, nossa, alguém teve que errar para isso dar certo, ou para saber que se isso é certo ou errado. E a cultura maker, ela está internalizada na educação infantil. Então, quando a gente chega lá no ensino médio ou antigamente, hoje embora não, mas os adolescentes não estão mais trabalhando com essa tentativa, com esses erros, na verdade ele está perdendo a essência da criança, que é ficar testando até saber o que é errado e o que não é. Afinal, a experimentação, a experimentação. Afinal, alguém teve que errar para saber o que é certo ou errado. Então, a cultura maker é uma coisa que está internalizada na gente, mas parece que a gente colocou uma nomenclatura para isso. E a maneira de se trabalhar isso, né, e de recursos que vocês estão trazendo aqui para nós, que podem não ser da mesma complexidade imaginada, quais seriam as orientações para quem não tem a infraestrutura adequada, mas quer implementar a cultura maker na sua escola? O que você traria de orientação para eles, Graziela? A gente tem que começar com o que tem, né? Não é uma cultura que propõe um acúmulo de tecnologia, ou né, às vezes a gente sai para comprar kits, comprar ferramentas e aquilo acaba não tendo muita função, né? Vale mais olhar para o que faz sentido para a sua escola, né? Que projetos que podem emergir a partir do interesse dos estudantes e aí buscar esses recursos, né? No Manifesto Maker, um dos convites é equipe-se. Realmente a gente precisa ter ferramentas, é necessário. Então você não consegue produzir e criar as coisas, né? Mas eu colocaria esse equipe-se com um pouco mais de cuidado em primeiro olhar o que vem da escola, né? Tem escolas que têm perfis, ou dependendo da região, né, que vão se interessar mais por questões de marcenaria ou de eletrônica, outras escolas que às vezes têm um corpo docente ou uma comunidade que já se interessa mais por programação. Então, sentir também, porque é muito amplo, né? São diversas as possibilidades de construção, de trabalho, de ferramentação, mas ver o que vem como interesse da comunidade é um bom caminho. E começar com aquilo que já tem. Às vezes você já tem um kit de Lego ali, que dá para fazer um protótipo. Às vezes até elementos que estão num ateliê de artes ou até na equipe da manutenção da escola, né? Às vezes, eu falo, você quer deixar um menino feliz? Você pega um computador quebrado e uma chave de fenda e deixa ele abrir tudo para descobrir o que tem lá dentro, né? Porque a cultura maker, ela sempre existiu, é que agora a gente deu um nome, como o Caleb falou, mas antigamente os meninos desmontavam a televisão, o rádio da mãe e falavam, sobrou umas pecinhas, mas está funcionando, e ninguém mais faz isso, né? A gente quebrou, a gente já joga fora, né? E a cultura maker é muito sobre isso, não jogar fora. Tentar consertar ou tentar reutilizar aquelas peças, né? Eu gosto muito de pedir para os pais, para as famílias, mandarem os eletrônicos quebrados ou fora de uso que eles têm. Isso compõe um acervo muito legal para a escola. Então, se você receber um liquidificador velho, tem aquele motorzinho ótimo que tem dentro, né? Botões que você pode reaproveitar, ter tomada. Então, às vezes, fazendo esse movimento com a comunidade, você já consegue levantar um material bacana.
e dá a possibilidade das pessoas explorarem aquilo que se tem e aí elas vão sentindo falta. Nossa, aqui está faltando uma furadeira, de repente, porque a gente está com projetos que vão nessa linha, ou um kit de eletrônica, algo mais sofisticado, porque algum aluno tem se interessado por programação. Então, é mais do que uma lista de compras que você já tem que sair e dar conta daquilo, é olhar para a sua comunidade e entender que projetos vão fazer sentido ali, né? E o que já tem, porque Cultura Maker também é sobre reaproveitar, né? Sobre sustentabilidade. E Caleb, ouvindo aqui a Graziella, já estou pensando naquela cortadora laser que você tem, a impressora 3D no laboratório. Então não precisaria, todo mundo só vai funcionar com uma implementação de uma Cultura Maker se tiver aqueles recursos? Não. E tem a Grazi trouxe um nome muito popular que é o kit para ensinar a Cultura Maker. E normalmente o kit, na verdade, é quase o inimigo da Cultura Maker, que os kits ele vem, vamos passo 1, passo 2, passo 3. Ah, você terminou? Se não tiver igualzinho, volte para o passo 1. E na verdade o kit, a Cultura Maker, ele é um antagônico disso. Ele é justamente, vamos testar, vamos ver o que a gente vai precisar para o próximo passo, para realmente voltar para o passo 1 ou passo 2, assim for. Mas a cortadora laser e impressora 3D... na verdade, também uma contraposição sobre o que é o kit, porque a cortadora laser e a impressora 3D, você cria a sua solução. Você desenha, vamos supor, todo mundo vai construir uma cidade em MDF. Agora faltou uma torre aqui. Então, você pode ir lá na cortadora ou na impressora 3D e desenhar a torre. Então, na verdade, ele é um aliado à Cultura Maker. Mas você pode fazer de isopor, você pode fazer de sucata, você pode usar lã. Eu lembro, nas primeiras tentativas de trazer Cultura Maker em aula, eu era professor de matemática na época. E eu parecia a pessoa que trazia todos os recicláveis para a escola. Eu era esse professor. Eu tinha 6 sacolas, 7 sacolas. Eu jogava na mesa e falava, hoje a gente vai aprender fração. E eles começavam a cortar a garrafa, eles começavam a cortar a lã, faziam vários tipos de abordagem com aqueles materiais. E foi nisso que eu comecei a conhecer onde que estava a cortadora laser, onde que estava a impressora 3D, é justamente solidificar esse conhecimento. Então, aqui já aproveitando para os educadores que estão nos acompanhando, quando estamos falando de Cultura Maker, falamos aqui de alguns recursos, de uma infraestrutura, não necessariamente estamos falando só de tecnologia ou robótica, podemos estar falando de lã, como está sendo trazido aqui, ou de recursos materiais recicláveis que possam ser aproveitados do ponto de vista sustentável. Que dica que vocês poderiam ter de quem não tem, quem tem o básico, né? Tem um espaço, ou às vezes nem necessariamente tem um espaço, mas ele quer trabalhar esse raciocínio, fomentar o desenvolvimento da Cultura Maker com baixos recursos. O que minimamente vocês entendem que pode ser um ponto de partida para ele começar numa escola? Eu vou trazer uma temática, depois a Grazi vai comentando. Eu lembro de uma torre feita de palito, que o objetivo era entender como que faziam um plano. Na matemática, um plano são 3 pontos, ele define um plano. E eu lembro que as crianças começaram a utilizar palitos de sorvete e começaram a construir essa torre. E foi palito e cola branca. Todas as escolas, diria pelo menos assim, 99,9%, deve ter o palito de sorvete e a cola branca. A Cultura Maker, na verdade, é uma forma de pensar. É como você pegar o conhecimento, ou como você pegar um conteúdo e tentar deixar ele mais atrativo para quem está aprendendo. Eu não sei vocês, eu falo isso em tudo que é canto. Quando eu fui aprender limite em cálculo, aquilo para mim, acho que não devia nem estar escrito no livro, aquilo deveria ser proibido. Mas quando eu comecei a cortar algumas coisas, e por isso que eu acho que a Cultura Maker está internalizada em mim, e não como uma forma de trabalhar, mas uma forma de pensar, eu comecei a cortar, eu lembro até hoje, a mexerica, ela tem vários gominhos dentro da mexerica. E eu falei, mas cada coisinha cada gominho dentro dos gomos da mexerica é a fração do limite dentro de um cálculo. Aí aquilo começou a fazer um sentido para mim. Eu lembro de na próxima aula eu levar a mexerica e começar a contar para todo mundo. Eu falei, olha, isso aqui é o limite, vamos aprender sobre isso. E depois a derivada, e assim vai. E tem muitos alunos que quando a gente vai trabalhar com programação, a gente mostra o X e o Y, e aí fala, posicionamento de tela exige que você coloque
os números das retas, né? E aí, dos eixos, né? E aí um aluno do 4º ano virou para mim e falou assim, Grazi, por que ninguém me falou isso antes? Era isso, o X e o Y? Era uma coisa tão abstrata, né? Então é isso, a cultura maker, ela tangibiliza, né, o conhecimento, coloca na prática. Então, eu acho que o primeiro passo é você encontrar desafios que você possa propor para os seus estudantes e abrir espaço para o erro. E não existe uma resposta certa, né? Ninguém ia dizer que a mexerica era a resposta ali da matemática, mas permitir que eles busquem a forma. A gente fala muito sobre estilo de aprendizagem hoje, né? Para cada um, aquele conhecimento pode se tornar claro por uma proposta, né? Então, que ele consiga buscar como o estudante vai conseguir se conectar aquilo com o mundo dele, com a forma de pensar dele, né? E aí a gente fala de materiais de prototipagem, né? É cola, é palito, é bexiga, é cordão, o que você tiver ali que você possa colocar à disposição e o desafio que você consiga propor que eles resolvam, isso vai dar o primeiro passo, né? Na educação infantil eu gosto muito de contar uma história e não contar o final, e dizer como é que a gente pode ajudar esse personagem, então, a resolver isso daqui. E aí eles super entram na história, enfim. Outro dia eu dei uma formação de professores lá no colégio que eu trabalho, para os professores de educação infantil. E aí eu fiquei, será que as professoras vão se lançar nessa proposta, né, super lúdica e tal? E elas me surpreenderam muito, assim. Eu peguei um livro e no final elas falaram, mas você não vai contar o que aconteceu com o personagem? Eu falei, mas vocês conhecem esse livro? Elas entraram tanto naquela brincadeira, né, naquela proposta lúdica que elas até se esqueceram que elas já sabiam. E eu falei assim, e não é isso que importa. O que importa é as soluções que vocês trouxeram, né? E o que a gente fez naquele dia foi colocar uma grande mesa com os materiais. A gente fala muito sobre como você dispõe os materiais. Se você colocar todos os lápis aqui, todas as tampinhas aqui, você provoca pouco olhar também, né? Uhum. Em Reggio, na Itália, eles têm um centro de distribuição de materiais com esse olhar da sustentabilidade e eles dispõem por cores, por tamanhos. Então, isso já direciona o olhar de uma forma diferente. Eu vou buscar uma tampinha que é o que encaixa aqui. Quando chega ali, você não encontra só tampinhas, você encontra vários tipos de materiais, com formatos e cores diferentes. E seu olhar já vai diversificando ali. Será que isso aqui também encaixaria naquela solução, né? E vai desde construir questões matemáticas a propostas mais abstratas, né? Como é que você repensa relações ali, você pode propor protótipos em encenação, uma coisa que a gente trabalha muito no design, né? Pensa como que então você resolveria esse conflito, cria uma cena ali, né? Eles vão lá como atores e interpretam isso. Então, não criar limites ali para as possibilidades e deixar que eles tragam as formas de resolver os problemas, né? Com o que tiver à disposição. E você trouxe a questão da formação, da sua experiência com formação de professores. E eu gostaria de ouvir como que vocês entendem que é um diferencial na formação de professores em cultura maker. O que deveria estar presente? Olha, falando justamente do Singularidades, nós formamos pedagogos. E os pedagogos, eles já trabalham com essas experiências de aprendizagem de uma forma livre, mas com intenção. Às vezes guiada, às vezes livre com essa intenção. E eu lembro de um primeiro relato maker, eu já comentei isso em uma formação, que era, eu aposto que quase todo mundo já fez uma cabana com cadeira e um lençol em cima. Isso já é uma abordagem maker. E na educação infantil tem muito dessas atividades. Vamos construir a cabana, vamos construir alguma coisinha para levar para a cabana, para fazer uma leitura. Você trouxe justamente a leitura para eles terminarem a história, mas tem uma prévia também disso. Vamos construir um espaço para essa leitura. Então, esses são algumas das formas de trabalhar essa cultura internalizá-la dentro da escola. E eu acho que um grande diferencial é você formar o professor sabendo lidar com todas essas pedagogias, com todos os tipos de abordagens que podem ser trabalhadas dentro de um espaço como esse. Quando foram implementados todos os espaços na escola, sempre teve um especialista. Ele sabe da cortadora laser, ele sabe da impressora 3D. Quando você forma diversos professores para que eles cheguem na escola, mas também saibam
usar aquele espaço, ele não vai... Os professores não chegam com sede ao pote para o especialista. Ele fala, olha, semana que vem a gente pode fazer tal desafio. Vamos preparar esse material, vamos preparar esse espaço, para que justamente não seja algo de uma pessoa só. É tentar trazer isso para toda a mentalidade dos professores que vão trabalhar com essa cultura. Qual que vocês veem que é a maior dificuldade atualmente, o maior desafio dos professores que se propõem a inserir na prática pedagógica a cultura maker e que eles encontram no momento de implementar? Qual seria esse, do que vocês observam da convivência, né, de maior desafio do momento? Acho que os professores, eu falo que não é porque eles são resistentes. Muita gente fala que o professor é resistente à tecnologia, né? Não é isso. Na minha visão, o professor é muito comprometido. Então, ele tem receio de arriscar. E se eu tentar e não der certo, eu perdi uma aula, 2, e eu tenho um conteúdo gigantesco para cumprir. Então, eles têm esse apreço pelo tempo deles e pelo espaço que eles têm dentro da escola com os estudantes, né? Então, às vezes, eles ficam receosos de arriscar nesse lugar de não dar certo e aí perdi uma aula, perdi 2, né? Mas eu acho que se o educador conseguir fazer um planejamento onde ele entenda que é possível, sim, desenvolver competências da matemática, como a gente falou aqui, da história, de qualquer área do conhecimento, nessas propostas, ele vai se sentir mais seguro para investir e não gastar o tempo com essas experiências maker, né? Então, esse olhar para o currículo é muito importante. Não é uma atividade lúdica que depois vem a aula expositiva. O aprendizado tem que acontecer ali. E eu acho que esse é o desafio hoje dos professores, principalmente pelas referências que eles tiveram, e acho que isso que me chama muito a atenção no Singularidades, que dá a possibilidade do educador vivenciar isso, né? Tem um laboratório lá, tem as aulas que vão propor que eles experienciem o que é ser um estudante que usa, né, essa abordagem, que vive a aprendizagem por meio da cultura maker, porque, infelizmente, a geração nossa, né, dos professores que está em sala de aula hoje, não viveu isso na escola. Alguns muito privilegiados, mas não muitos, né? Então, dá a possibilidade de, na formação como educador, eles terem essa vivência, eu acho que vai empoderá-los para entender que sim, é possível aprender dessa forma, não é só um aquecimento, não é só, né, uma preparação para a introdução do conteúdo, e é sim o lugar onde vai se aprender. Então, não é preciso fazer isso e dar a aula expositiva, né? Isso que acaba, às vezes, soando como mais trabalho para mim. A tecnologia é mais trabalho. Não, ela tem que realmente entrar junto e cumprir o objetivo que é proposto para a aprendizagem do estudante, né? Tem um fim em si mesmo, né? Exato. Olha, para todos os estudantes, vou direcionar essa palavra, para todos os estudantes da pedagogia no Singularidades, tem uma frase que é muito síntese para isso aí, que é a homologia de processo. E quando nós trazemos isso para a prática, nós vivenciamos isso inteiramente todos os tempos. As pessoas costumam falar, professor não para de trabalhar. E eu sou o mais fã dessa frase, porque a todo momento o professor começa a reparar coisas que dá para aprender outra na vivência dele. Então, seja eu comendo uma mexerica, ou seja o professor fazendo qualquer atividade do dia a dia dele, ele começa a achar aquilo lúdico, então ele leva para a sala de aula. Então, eu acho que eu sou mais fã. O professor não para de trabalhar. E ele, na verdade, todo professor, ele é maker. Na verdade, nunca deu esse nome para si. Esse é o conceito da prática real, né? É a prática real. E é se permitir ter esse olhar para tudo ser uma possibilidade de aprendizagem, né? Às vezes a gente fica muito preso àquele formato de sala de aula, professor na frente, os estudantes, né? Ou só se eles registrarem, só se eles fizerem atividades, tantos exercícios que eles vão internalizar, né? E se permitir perceber que a gente aprende o tempo inteiro, como o Caleb está falando, né? A gente aprende numa conversa com um amigo, a gente aprende muito numa viagem, visitando um museu, indo a algum lugar que a gente nunca foi, né? E quanto que essas vivências, essas possibilidades de aprendizado podem ser reais dentro de uma escola também, né? Em diversos formatos, não só no formato que aparece se a gente põe escola, né, no Google, né? Não é sobre isso. Não é só uma sala de aula com todo mundo sentado, organizado, mas é oportunidades de olhar, né? O Ron Richards, do Project Zero, ele fala muito assim, se você quer que uma coisa vire verdade na sua sala, você tem que falar isso, né? Então, se você quer que tudo é
seja a aprendizagem, você quer que o aluno tenha esse olhar, você tem que dizer: nossa, que olhar interessante que você trouxe. Nossa, essa ideia me faz conectar com uma outra. Nossa, esse erro trouxe uma coisa que todo mundo deveria perceber. Nossa, pessoal, olha que interessante, a gente descobriu que esse caminho não é viável. E você tornar na sua fala visível esse processo de aprendizagem. Se você não coloca isso na sua linguagem, não vai ser uma linguagem dos estudantes, né? Ele dizer, nossa, ele vai ver o corriqueiro, ele vê um erro e fala: nossa, não acredito, errei, apaga rápido para ninguém ver, né? Em vez dele dizer: gente, errei aqui, venham ver, olha que interessante, não é dessa forma, né? Então, ninguém mais precisa errar isso que eu errei, porque a gente descobriu juntos, né? Ou, em vez de criticar a ideia do outro, aprender a somar, aprender a usar aquilo para fazer uma nova conexão. Nossa, isso que você falou me faz pensar, né? Então, como que essa linguagem e esse tornar o pensamento, processo visível e importante dentro da sala de aula, vai fazer todo mundo aprender com tudo, né? com o viver, e não só com o estar dentro de uma sala formal ou de um movimento escolar formal, né? E Graziela, desculpa, só na linha do que você está trazendo, você entende que uma cultura de inovação também contribuiria para as escolas? Ou isso seria mais orgânico? Não precisa ser necessariamente fomentado, difundido, trabalhado com os professores, mas de alguma forma que acontecesse, né? Que eles tivessem essa cultura para o novo, poderia mitigar esse medo do erro? Com certeza, né? Tudo tem que começar do maior para o menor, né? Então, se a gestão da escola tiver esse olhar para permitir que os professores se arrisquem também, né? Passe esse conhecimento para os pais, para as famílias, que também não estão acostumados a vivenciar isso, né? Comuniquem essa proposta da escola. A escola quer entender o processo como parte, né? Não olhe só para a nota do seu filho, olhe para todo o processo que ele viveu, né? Eu acho que sim, precisa de uma cultura de inovação que englobe toda a comunidade. Porque senão começa a gerar um cabo de guerra ali, né? Um tá com uma expectativa e o outro com outra, precisa todo mundo estar alinhado, né? Convidar as famílias a terem vivências maker também, a participarem de aulas abertas ou eventos onde eles possam experienciar isso com seus filhos, porque também é muito novo, né? Normalmente, quando um pai entra num laboratório, ele fala: nossa, eu queria ter isso, né? Lá no CEIB a gente tem um dia da semana que a gente permite que os pais vivenciem, estejam ali no laboratório também. Isso é muito importante, para que todo mundo entenda que todo esse projeto é aprendizagem, porque senão fica assim, esse lugar de tá, é bonitinho, é legal, divertido, mas quando é que vai aprender? Mas quantos exercícios vão para casa, né? E isso sobrecarrega todo mundo, que é aquele né? E aí fica, nossa, isso é mais trabalho. E para que realmente tenha uma transformação no que é ensino, no que é aprendizagem para uma comunidade, é preciso muita clareza e muita conexão entre todo mundo falando, usando essa linguagem, né? O pai tem que ser recebido na escola com a mesma linguagem que o estudante vai ser abordado em sala de aula, né? Então o pai traz um questionamento: mas por que você está me questionando isso, né? O que fez você pensar isso? Em vez de responder direto, né? Escutar com empatia, que a gente fala tanto para os estudantes, nem como você resolver o problema do outro se você não tiver uma escuta com empatia, né? Então, quando o pai vier, como é que ele é escutado primeiro e depois respondido, né? E como é que ele já sente que a escola se conecta diferente com ele e com o filho dele, e assim vai indo. Então, com certeza, tem que ser organizada uma cultura de inovação em toda a escola, para que haja um espaço seguro também para o educador fomentar isso dentro do seu espaço de aprendizagem com segurança, né? Se sentindo confortável para errar. A primeira aula não vai ser do jeito que ele sonhou e depois ele vai melhorando, né? Mas se a gente não se a gente não se mostrar frágil também para os estudantes, no sentido de que a gente também erra, e isso é um valor para a gente, eles nunca vão se permitir errar ou vão transparecer o erro como tornando isso uma oportunidade de aprendizagem, né? É verdade. E você, Caleb, como vê essa questão da cultura da inovação? Olha, antes eu preciso retomar um pouco. Você falou sobre o Project Zero e você havia perguntado também, Zé, sobre
sobre os desafios, como implementar. E o Project Zero tem uma abordagem que é as Think Routines, ou rotina de pensamento, que é literalmente uma forma como você começar a trabalhar a cultura maker dentro da sala de aula. Então, vamos ter uma aula de biologia, você consegue procurar uma rotina de pensamento que se adeque exatamente a trazer essa abordagem de uma forma guiada e orientada por meio dessas rotinas de pensamento. Além disso, me lembrei um pouco sobre evidenciar toda essa aprendizagem. Eu já conversei com alguns professores que trabalham com a cultura maker há muito tempo, e eu também vivenciei isso como um professor de matemática trabalhando na cultura maker, que era, os estudantes estavam aprendendo, por exemplo, sobre regra de 3, sobre fração, e, na verdade, eles não sabiam esse nome. Eles não sabiam que eles estavam aprendendo sobre regra de 3 ou fração. Só que eles estavam aprendendo. Então, a evidência de aprendizagem, evidenciar a aprendizagem por meio seja de rotina de pensamento ou diário de bordo, é muito comum da uma cultura mais... me sumiu agora da mente, mas o Process Journal, ele é uma abordagem tanto de Freinet, mas também americana, que trazem dentro da sala de aula, que é literalmente... Eu preciso contar para as pessoas o que eu estou aprendendo. E nisso ela começa a dar um nome para essa inovação que ele está trazendo. Quando ele está cortando, eu vou trazer sempre esse ponto, cortando a mexerica, ele começa a falar, nossa, dentro de uma mexerica tem vários gominhos de mexerica. Quando ele evidencia isso dentro de um papel, dentro de uma folha, ou seja, digital, e começa a colar nas paredes, que é uma prática muito comum das experiências de aprendizagem da educação infantil, e isso transpondo para todos os segmentos, quando você começa a fazer isso em todas as salas de aulas, os estudantes começam a aprender com os outros. E sobre trabalhar, sobre o desafio com a inovação e como implementar, eu vou trazer, lógico, os desafios, os exemplos muito da matemática, porque foram minhas experiências. E a gente conta sobre nossas experiências. E eu vou perguntar para vocês, como que vocês fazem uma multiplicação do 9? É uma pergunta aí. Como que... Cada um tem uma forma. Tem aquela que abaixa o dedo, né? Que abaixa o dedo. Como que você faz? Na tabuada mesmo, Na já tabuada? tá memorizada. E eu faço subtraindo o 9, tem a subtração. E essa é uma forma inovadora de aprender a tabuada, aprender o 9. Então, quando nós trazemos essa forma de trabalhar, de evidenciar, na verdade, a gente está contando sobre o que a gente já faz. Como a gente aprendeu sobre a matemática, sobre a tabuada, ou qualquer atividade dentro da sala de aula. E esse ponto é importante, né, da documentação. Nesses projetos do pensamento visível também, eles falam muito sobre isso, porque às vezes o estudante sai da escola ou sai de uma experiência de aprendizagem sem entender o que aprendeu. E essa é uma fragilidade da cultura maker. Ele chega em casa e o pai fala, e o que você fez hoje? Eu construí uma torre. E o pai fala, tô te mandando na escola para construir uma torre, construir aqui, né? E se no final o professor não conseguir fazer um fechamento com eles para tangibilizar o aprendizado, uma documentação... Dar o sentido. O estudante, para ele não fica claro e ele não comunica. Nem para ele mesmo, nem para a família, né? Então, nos Estados Unidos eles trabalham muito com o ticket de saída, né? Então, hoje, o que a gente aprendeu? 5 minutos finais já clareiam isso para o estudante, porque não é um processo aquilo que a gente falou, né? Culturalmente, não é o processo esperado de aprendizagem. O processo esperado é aquele, o livro, a caneta, né? A anotação. Então, como que a gente consegue ensinar até como identificar o aprendizado ali? E o registro é muito importante, até para que ele possa voltar nas ideias e naquilo que aconteceu, né? Então, fazer os cálculos ali, ou registrar o processo, a gente tentou assim e não deu, e aí a gente mudou tal elemento, né? E ter isso documentado e, no final, voltar para ele e perguntar, então, o que foi que você aprendeu hoje? Isso é muito importante, para que ele consiga comunicar. E isso fortalece a cultura não só para ele, para o estudante, mas para a comunidade como um todo, né? Para o pai entender. Não, eu construí uma torre e descobri que... nem sei, que é que eu não sou muito boa de matemática igual o Caleb, mas que tinham lá 3 eixos, não sei o quê. E isso é muito valioso, né? Então, o professor não esquecer... Porque acaba que essas aulas são corridas, né? Porque a gente infelizmente, tem pouco tempo dentro da escola. Então, às vezes, 45 minutos, 1h30 para criar alguma coisa ali. É pouco tempo, mas ele se organizar e o planejamento entra aí como um elemento muito importante. Para ele deixar o tempo de documentação e o tempo de fechamento com os estudantes, para fazer essas reflexões finais. Porque se você não parar e refletir sobre aquilo que foi feito, vai se perder.
né? O aluno, a gente sabe que semana passada foi na vida passada dele, né? Os jovens são assim, a gente também era assim, eu acho, quando a gente era mais novo, né? Então, se você deixar para na semana seguinte você retomar o que foi feito, o que foi aprendido ali, já se perdeu. Então, é importante colocar no planejamento um tempinho para fazer um fechamento, nem que seja, ó, vamos parar aqui e continuar na semana seguinte, mas vamos fazer as reflexões do dia de hoje, né? Para que ele tangibilize os aprendizados e faça a documentação, acho que é um dos elementos mais importantes aí para fortalecer e para garantir esse aprendizado. Muito bom. Lembrei de uma reflexão que, além de tudo isso que a gente está discutindo, a cultura maker é uma forma de inclusão também. Sejam os neurodivergentes, ou seja, alguma atipia que as crianças podem ter enquanto estão aprendendo, a cultura maker é um espaço que deixa muito amplo para você testar, para você descobrir também como você aprende. Então, além de tudo isso que a gente está relatando, que já é uma abordagem, você trabalhar com projetos, seja um ensino por investigação, é uma forma de você tornar a inclusão visível dentro da sala de aula. E uma das coisas mais interessantes, enquanto eu vivenciei trabalhando como um professor maker, é sobre todos os temas que nós podemos trazer. As ODS é um forte aliado para trabalhar com essas metodologias. Então, de novo, sobre o que você falou, sobre, eu tenho um desafio, como implementar a cultura maker dentro da minha sala de aula, as ODS estão aí para nós trabalharmos. E, justamente, é uma forma da gente achar uma lacuna para trazer dentro da sala de aula e começar a experienciar, a transformar essa aprendizagem voltada para o desafio da ODS, para a gente trazer empatia e, enfim, tudo aquilo que a gente precisa dentro da desenvolvimento socioemocional das crianças. E eu acho que, para finalizar tudo isso sobre como implementar, eu acho que a IA, o ChatGPT, o Gemini, é um forte aliado de você pegar uma aula que você já vai ministrar na próxima semana e pedir para ele como trabalhar isso junto da abordagem maker. E sei lá qual foi a documentação que eles leram o suficiente, mas eles dão vários insights. Eles dão instruções, eles criam as rotinas de pensamento, eles criam os espaços perfeitos para que você implemente projetos dentro de qualquer habilidade ou qualquer conhecimento que você vai desenvolver dentro da sala de aula. Olha, tá uma delícia esse nosso bate-papo, mas estamos chegando aqui no final e eu quero reforçar o que o Caleb acabou de falar aqui com essa mensagem. Que mensagem que vocês diriam para aqueles educadores que querem começar a implementar a cultura maker, mas ainda se sentem inseguros? Por onde começar? Olha, eu diria para começar com o que vocês têm e comecem olhando para os estudantes e comunicando para eles aquilo que é um valor para você como educador e para a cultura maker, né? Como o Caleb falou, a inteligência artificial ajuda, mas a gente tem muita documentação também online de relatos de professores, relatos de aula, planejamentos compartilhados, né, que podem inspirar você a testar, né? No Brasil, a gente tem a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que traz muitos materiais interessantes de forma aberta, né? Conversar com outros educadores, trocar, né? Mas não tenham receio de arriscar e dar essa abertura para a experimentação dentro da sua sala de aula, nem que seja reservando um pequeno período no semestre, uma finalização, e com o passar do tempo você vai ampliando essas possibilidades dentro das suas propostas. Mas arrisque-se e lembre sempre de usar a linguagem que vai valorizar o processo, né? Hoje vamos fazer uma brincadeira. Não, hoje nós vamos fazer uma experimentação. Hoje a gente vai usar esses materiaizinhos. Não, a gente vai usar esses materiais que são ricos, que têm formatos diferentes e cores, né? Tudo isso passa a seriedade do trabalho e passa o valor que tem toda essa vivência que você vai proporcionar aos seus estudantes, mas que eles consigam conectar o conhecimento com a prática e com os interesses deles. Eu acho que isso vai reverberar num grande sucesso dentro da sala de aula. E eu diria, desde a sala de referência na educação infantil ou na sala de aula no ensino médio, não tenha medo, porque você trabalha com cultura maker. Na verdade, você precisa dar nome às vivências que você já traz dentro da sala de aula. E a Grazi super comentou da RBAC, a Rede de Aprendizagem Criativa, mas existem inúmeras redes de aprendizagem que são disponíveis dentro
da internet, dentro do Instagram, tem muitas coisas para conhecer. E tem uma rede que é o Fab Lab, que são os laboratórios abertos aberto da Prefeitura Municipal de São Paulo, que eles são espaços disponíveis para todos os públicos conhecerem e experimentarem. Ou seja, se você não tem um laboratório dentro da sua escola ou disponível para você, existem espaços públicos para que você acesse e testem isso. E só a última pitadinha, eu tô do lado de uma celebridade que acabou de ganhar um prêmio do Fab Lab. Se quiser contar para finalizar. Sim, eu fui escolhida como uma fellow, né, do Fab Foundation para visitar projetos de STEAM em algum lugar do mundo que eu ainda não sei, ainda vai ser definido, mas para fomentar essa cultura de troca e de valorização da educação STEAM, né? A gente está falando muito da palavra maker, mas existem hoje diversas abordagens ali que se cruzam, né? O STEAM é uma delas, que busca juntar a ciência, a tecnologia, engenharia e matemática ali, e aí a ideia... Eu compartilhei um pouco dessa minha vivência, eu já trabalhei em projetos públicos, né? Já trabalhei com Singularidades no JET, né? Que foi um projeto super bacana lá no Rio de Janeiro, algumas contribuições com a Prefeitura aqui de São Paulo também, que vale a pena conhecer, tem um projeto super bacana dos POEDs, né? E aí compartilhei um pouco de toda essa minha vivência e fui convidada para visitar esses laboratórios. Quando eu voltar, vou compartilhar aí com a minha rede, com certeza, as descobertas e os aprendizados, porque pelo mundo inteiro já tem muita gente trabalhando com a cultura maker, com STEAM em sala de aula, que é um caminho que nos mostra que estamos andando certo, né, Caleb? Porque, como ele falou, existem diversas redes e muitos movimentos pelo mundo inteiro que fomentam essa cultura, muitos currículos nacionais que já têm muita indicação, né? O próprio currículo de computação, anexo complemento da BNCC, já traz muito dessa abordagem. A gente tem a competência geral número 5, que fala criar novas tecnologias, né? Isso foi um grande ganho que a gente conquistou na primeira versão da BNCC e que a gente não pode se esquecer, né? Então, tanto os currículos nacionais quanto os internacionais estão caminhando para esse lugar, né? De aprender com mão na massa, aprender fazendo. Então, a gente tem a indicação de que a gente está indo no caminho certo. Isso aí, parabéns, Graziela. Que alegria poder compartilhar aqui conosco essa novidade. Sim. E obrigada também, Caleb e Graziela, por estarem aqui conosco, com tantos esclarecimentos valiosos, muito ricos, e além das dicas, né? Foram várias dicas compartilhadas aqui também. Sejam sempre bem-vindos para poder trazer todas essas novidades e continuar fomentando essa cultura da inovação, da cultura maker, de fazer esse processo de ensino-aprendizagem ser cada vez melhor. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. E obrigada a vocês que estiveram conosco e permaneçam ao longo dos nossos episódios, né, dessa temporada do SingCast. Até a próxima. E você, conseguiu aprender mais sobre a cultura maker? Se gostou desse conteúdo, então aproveita e segue a gente no YouTube, no Spotify e no Instagram, @Instituto Singularidades. Obrigada por dividir seu tempo conosco. A gente se encontra no próximo episódio para continuar nosso diálogo de educadores para educadores.